Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Nilson aqui. Demorei, para voltar a fazer um contato com todos os meus amigos, meus conhecidos. E estamos aí na batalha, Propus meu coração, no final do ano passado, em começar uma série de meditações, de análises sobre algumas questões que fazem parte do nosso dia a dia, nossa vida. Nós não somos ermitão, nós não somos pessoas que estão numa redoma separada do mundo. Nós vivemos em um município, em um bairro, em uma cidade, e a cidade está dentro de um estado, esse estado pertence a um país, e esse país pertence a um continente, esse continente pertence ao planeta Terra, e o planeta Terra pertence ao sistema solar, o sistema solar pertence a uma galáxia, a galáxia pertence ao universo. Então nós não estamos sozinhos. E como já disse Salomão, não há nada de novo debaixo do sol, né? E temos até uma frase muito contestada e não muito verdadeira, mas no caso aqui até serve, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu quero marcar esse retorno com vocês, essa conversa bacana que a gente tem. Olha que veio dar um oi para vocês, hein, aqui, filha? Dá um oi para todos, calma só um pouquinho. Oi, povo! Oi, povo! Olha bem aqui na câmera. Aqui. Isso. Dá um tchau pra eles, dá um beijo. Beijo! Tchau, beijo! Que fofura. Tchau, filho. Tchau. Quero marcar o retorno aí nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, com um texto do professor Olavo de Carvalho, que se encontra neste maravilhoso livro, O Imbecil Coletivo. E tem um texto muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que é Bandidos e Letrados. O professor Olavo, de saudosa memória, começa assim o seu artigo. Entre as causas do banditismo carioca, há uma que todo mundo conhece, mas que jamais é mencionada, porque se tornou tabu. Há 60 anos, os nossos escritores e artistas produzem uma cultura de idealização da malandragem, do vício e do crime. Como isso poderia deixar de contribuir, ao menos a longo prazo, para criar uma atmosfera favorável à propagação do banditismo? De Capitães de Areia até a novela Guerra Sem Fim, passando pelas obras de Amando Fontes, Marques Rebelo, João Antônio, Ledo Ivo, pelo teatro de Nelson Rodrigues e Chico Buarque, pelos filmes de Roberto Farias, Nelson Pereira dos Santos, Carlos Diegues, Rogério Sgarcella e não sei mais quantos, a palavra de ordem é uma só, repetida em coro de geração em geração. Ladrões e assassinos são essencialmente bons, ou pelo menos neutros. A polícia e as classes superiores a que ela serve são essencialmente más. Não conheço um único bom livro brasileiro no qual a polícia tenha razão, no qual se exaltem as virtudes da classe média, ordeira e pacata, no qual ladrões e assassinos sejam apresentados como homens piores do que os outros, sob qualquer aspecto que seja. Mesmo um artista superior como Graciliano Ramos não fugiu ao lugar comum. Luiz da Silva, em Angústia, o mais patológico e feio dos criminosos da nossa literatura, acaba sendo mais simpático do que sua vítima, o gordo, satisfeito e rico Julião Tavares, culpado do crime de ser gordo, satisfeito e rico. Na perspectiva de Graciliano, o único erro de Luiz da Silva é seu isolamento, é agir por conta própria, num acesso impotente de desespero, pequeno burguês. Se eles tivessem enforcado todos os burgueses em vez de um só, seria um herói. Homicídio em si é justo,
mal foi cometê-lo em pequena escala. Humanizar a imagem do delinquente, deformar, caricaturar até os limites do grotesco e da animalidade o cidadão da classe média e alta, ou mesmo o homem pobre quando religioso e cumpridor de seus deveres, que neste caso aparece como conformista desprezível e virtual traidor da classe, eis o mandamento que uma parcela significativa dos nossos artistas tem seguido fielmente. A que um exército de sociólogos, psicólogos e cientistas políticos dá discretamente na retaguarda um simulacro de respaldo científico. Continua Olavo. À luz da ética daí resultante, não existe mal no mundo senão a moral conservadora. Que é um assalto, um estupro, um homicídio, perto da maldade satânica que se oculta no coração de um pai de família que, educando seus filhos no respeito à lei e à ordem, ajuda a manter o status quo? O banditismo é, em suma, nessa cultura, ou o reflexo passivo e inocente de uma sociedade injusta, ou a expressão ativa de uma revolta popular fundamentalmente justa. Pouco importa que o homicídio e o assalto sejam atos intencionais, que a manutenção da ordem justa não esteja nem de longe nos cálculos do pai de família e só resulte como somatória indesejada de milhões de ações e omissões automatizadas da massa anônima. A conexão universalmente admitida entre intenção e culpa está revogada entre nós por um ativismo marxista erigido em lei, pelo critério, abre aspas, ético, fecha aspas, da nossa intelectualidade. Um homem é menos culpado pelos seus atos pessoais que pelos da classe a que pertence. Isso falseia toda a escala de valores no conjunto dos crimes. Quando o habitante da favela comete um crime de morte, deve ser tratado com clemência porque pertence à classe dos inocentes. Quando o diretor de empresa sonega impostos, deve ser punido com rigor porque pertence à classe culpada. Os mesmos que pedem cadeia para deputados corruptos fazem campanha pela libertação do chefe do Comando Vermelho. Os mesmos que sempre se opuseram vigorosamente à pena de morte para autores de homicídio citam como exemplar a lei chinesa que manda fuzilar os corruptos e repreendem o deputado Amaral Neto, um apologista da pena de morte para assassinos, por ser contrário à mesma penalidade para os crimes de colarinho branco. O Congresso, ocupado em castigar vulgares estelionatários de gabinete, mostra uma soberana indiferença ante o banditismo armado. Assim, nossa opinião pública passa por uma reeducação que terminará por persuadi-la de que desviar dinheiro do Estado é mais grave do que atentar contra a vida humana. Princípio que, consagrado no Código Penal soviético, punia o homicídio com 10 anos de cadeia e com pena de morte os crimes contra a administração. Dize-me que imitas e eu te direi quem és. Se levada mais fundo ainda, essa, abre aspas, revolução cultural, fecha aspas, acabará por perverter todo o senso moral da população, instaurando a crença de que o dever de ser bom e justo incumbe primeira e essencialmente à sociedade, e só secundariamente aos indivíduos. Muitos intelectuais brasileiros tomam como um dogma infalível esse preceito monstruoso, que resulta em abolir todos os deveres da consciência moral individual, até que seja finalmente instalada sobre a terra a, abre aspas, sociedade justas, fecha aspas. Um ideal que, se não fosse utópico e fantasista em si, seria menos inviabilizado pela prática do mesmo preceito, tornando os homens cada vez mais injustos e maus, quanto mais apostassem na futura sociedade justa e boa. Um dos maiores pensadores éticos do nosso século, o teólogo protestante Reinhold Niebuhr, mostrou que, ao longo da história, o padrão moral das sociedades, e principalmente dos estados, foi sempre muito inferior ao dos indivíduos concretos. Uma sociedade, qualquer sociedade, pode permitir-se atos que no indivíduo seriam considerados, melhor dizendo, imorais ou criminosos. Por isso mesmo, a essência do esforço moral, segundo Niebuhr, consiste em tentar ser justo numa sociedade injusta. Nossos intelectuais inverteram essa fórmula,
dissolvendo todo o senso de responsabilidade pessoal na poção mágica da, abre aspas, responsabilidade social. Alguns consideram mesmo que isso é muito cristão, esquecendo que Cristo, se pensasse como eles, adiaria a cura dos leprosos, a multiplicação dos pães e o sacrifício do Calvário para depois do advento de uma, abre aspas, sociedade justas. É absolutamente impossível que a disseminação de tantas ideias falsas não crie uma atmosfera propícia a fomentar o banditismo e a legitimar a omissão das autoridades. O governante eleito por um partido de esquerda, por exemplo, não tem como deixar de ficar paralisado por uma dupla lealdade. De um lado, a ordem pública que professou defender, de outro, a causa da revolução com a qual seu coração se comprometeu desde a juventude e para o qual a desordem é uma condição imprescindível. A omissão quase cúmplice de um Brizola ou de um Nilo Batista, homens que não têm vocação para tomar parte ativa na produção cultural, mas que têm instrução bastante para não escapar da influência da cultura produzida, não é senão um reflexo de um conjunto de valores ou contravalores que a nossa classe letrada consagrou como leis e que vem moldando as cabeças dos brasileiros há muitas décadas. Se o apoio a medidas de força contra o crime vem sempre das camadas mais baixas, não é só porque são elas as primeiras vítimas dos criminosos, mas porque estão fora do raio de influência da cultura letrada. Da classe média para cima, a aquisição de cultura superior é identificada como a adesão aos preconceitos consagrados da inteligência nacional, entre os quais o ódio à polícia e a simpatia pelo banditismo. Seria plausível supor que esses preconceitos surgiram como reação à ditadura militar, mas, na verdade, são anteriores. A imagem do crime na nossa cultura compõe-se, em última análise, de um conjunto de cacuetes e lugares comuns, cuja origem primeira está na instrução transmitida pelo Comintern, em 24 de abril de 1933, e ao Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, para que procurasse assumir a liderança de quadrilhas de bandidos, imprimindo um caráter de, abre aspas, luta de classes, fecha aspas, ao seu conflito com a lei. A instrução foi atendida com presteza pela intelectualidade comunista, que produziu para esse propósito uma infinidade de livros, artigos, teses e discursos. Os escritores comunistas não eram muitos, mas eram os mais ativos, tomando de assalto os órgãos de representação dos intelectuais e artistas, elevaram sua voz de todas as outras e logo suas ideias prevaleceram ao ponto de ocupar todo o espaço mental do público letrado. Hoje vemos como foi profunda a marca deixada pela propaganda comunista na consciência de nossos intelectuais. Nenhum deles abre a boca sobre o problema da criminalidade carioca, que não seja para repetir os velhos lugares comuns sobre a miséria, sobre os ricos malvados e para lançar na, abre aspas, elite, fecha aspas, a culpa por todos os assaltos, homicídios e estupros cometidos pelos habitantes das favelas. Ninguém ousa pôr em dúvida a veracidade das premissas em que se assentam tais raciocínios, o que prova o quanto eles fizeram a cabeça de nossa intelectualidade, ou quanto esta, sem mesmo saber a origem de suas ideias, continua repetindo e obedecendo por mero automatismo, por mera preguiça mental, aos chavões que o Comintern mandou espalhar na década de 30. De nada adianta a experiência universal ensinar-nos que a conexão entre miséria e criminalidade é tênue e incerta. Há milhares de causas para o crime, que mesmo a prosperidade de um welfare state não elimina, que entre essas causas está a anomia, a ausência de regras morais explícitas e comuns a toda a sociedade. Que uma cultura de, abre aspas, subversão de todos os valores, fecha aspas, e a glamorização do banditismo pela elite letrada ajudam a remover os últimos escrúpulos que ainda detêm milhares de jovens prestes a saltar no abismo da criminalidade. Contrariando as lições da história, da ciência e do bom senso, nossos intelectuais continuam presos à lenda que faz o criminoso cobrador de uma dívida social. Alguns creem mesmo nela.
com uma espécie de masoquismo patético, resíduo de uma sentimentalidade doentia inoculada pelo discurso comunista nas almas frágeis dos, abre aspas, burgueses progressistas, fecha aspas. O escritor Antônio Calado, vendo sua casa arrombada, levados seus quadros preciosos, repetia para si mesmo, entre inerme e atônito, a sentença de Proudhon. A propriedade é um roubo. Deveria recitar isso sim o poema de Heine, em que um homem que dorme é atormentado em sonhos por uma figura que, ameaçando-o com uma arma, lhe diz: eu sou a ação dos teus pensamentos. Infelizmente, os pensamentos dos intelectuais não voltam só contra seus autores e seus efeitos materiais. Erigida em crença comum, a lenda do, abre aspas, cobrador, fecha aspas, título de um conto, aliás, memorável de Rubem Fonseca, produz devastadoras consequências reais sobre toda a população. Lembrando, amigos, que eu estou lendo um artigo do professor Olavo de Carvalho, que está nesse belíssimo livro, best-seller, O Imbecil Coletivo, um artigo chamado Bandidos e Letrados. Continuando a nossa leitura do artigo. Ela transforma o delinquente de acusado em acusador. Seguro de si... volta. Ela transforma o delinquente de acusado em acusador. Não é justamente isso que acontece nas audiências de custódia? Aonde o policial que efetuou a prisão não pode participar. Mas o bandido, que a imprensa, a velha imprensa, eles falam que eles chamam de suspeito. Então, o suspeito, segundo a velha imprensa, e o criminoso, segundo nós, aqui do mundo normal, então ele dá a sua versão. Então, se por acaso ele fala que o policial falou alto com ele, que o agrediu psicologicamente, se o ameaçou a agredir-lhe fisicamente, então ele está emocionalmente, psicologicamente abalado. Então o juiz ele pode transformar aquela prisão em flagrante, então ele pode ser solto e pode responder o seu crime em liberdade. Isso aí, o professor Olavo de Carvalho, já com 20 anos, mais de 20 anos de antecedência, já escrevia isso neste artigo. Continuando. Seguro de si, fortalecido em sua autoestima pelas lisonjas da inteligência, o assassino, então, já não aponta contra nós apenas o cano de uma arma, mas o dedo da justiça, de uma estranha justiça, que lança sobre a vítima as culpas pelos erros de uma entidade abstrata, abre aspas, o sistema, fecha aspas, ou a sociedade injusta, ao mesmo tempo que isenta o criminoso de quase toda a responsabilidade por seus atos pessoais, perseguida de um lado pelas gangues de bandidos, acuada de outro pelo discurso dos letrados, a população cai no mais abjeto desfibramento moral e já não ousa expressar sua revolta, qual uma mulher violentada, qual uma mulher estuprada, envergonha-se de seus sofrimentos e absorve em si as culpas de seu agressor. Ele pode ainda exigir providências da autoridade, mas ela pode ainda exigir providências da autoridade, mas o faz numa voz débil e sem convicção. E cerca seu pedido de tantas precauções que a autoridade, após ouvi-la, mais temerá agir do que omitir-se. Afinal, é menos arriscado politicamente desagradar uma multidão de vítimas que gemem em segredo do que um punhado de intelectuais que vociferam em público. Forte essa parte. Os intelectuais neste país são os primeiros a denunciar a imoralidade, os primeiros a subir ao palanque para discursar em nome da, abre aspas, ética, fecha aspas. Mas a ética consiste basicamente em cada um responsabilizar-se por seus próprios atos. E nunca vi um intelectual brasileiro, muito menos um de esquerda, fazer um exame de consciência e perguntar-se, abre aspas, será que nós também não temos colaborado para a tragédia carioca? Fecha aspas. Não, nenhum deles sente a menor dor na consciência
ao ver que 60 anos de apologia literária do crime de repente se materializaram nas ruas, que as imagens adquiriram vida, que as palavras viraram atos, que os personagens saltaram do palco para a realidade e estão roubando, matando, estuprando com a boa consciência de serem, abre aspas, heróis populares, fecha aspas, de estarem lutando contra a injustiça com as técnicas de combate que aprenderam na Ilha Grande. Os intelectuais literalmente não sentem ter colaborado em nada para este resultado. Não o sentem porque há décadas de falsa consciência alimentada pela retórica marxista os imunizaram contra quaisquer protestos da consciência moral. Eles possuem a arte da dialética de sufocar a voz interior mediante argumentos de oportunidade histórica. Ademais, detestam o sentimento de culpa, que supõem ter sido inventada pela Igreja Católica para manter as massas sob rédea curta, não desejando, portanto, assumir as suas próprias culpas, exorcizam-nas, projetando-as sobre os outros, e tornam-se, por uma sintomatologia histérica bem conhecida, acusadores públicos, porta-voz de um moralismo ressentido e vingativo, imbuídos da convicção dogmática de que a culpa é sempre dos outros. Eles estão puros de coração e prontos para o cumprimento do dever. Qual dever? O único que conhecem, aquele que constitui, no seu entender, a missão precípua do intelectual: denunciar. Denunciar os outros, naturalmente. E aquele que denuncia, estando por isso mesmo ao lado da, abre aspas, forças progressistas, fecha aspas, fica automaticamente isento de prestar satisfação à moral abstrata da burguesia, a qual, sem nada compreender da dialética histórica, continua a proclamar que há atos intrinsecamente maus, independente das condições sociais e políticas. Moral hipócrita, ante a qual o intelectual franze o nariz com a infinita superioridade de quem conhece a teologia da história e já superou. Ou melhor, ele tem uma palavra, deve ser em alemão, que eu não vou saber pronunciar, mas é Alphabet, Jetsi, não vou saber pronunciar. Da dialética do devir, o falso conflito entre o bem e o mal. Mas a colaboração desses senhores dialéticos para o crescimento da criminalidade no Rio de Janeiro foi bem mais longe do que a simples preparação psicológica. Mas a colaboração desses senhores dialéticos para o crescimento da criminalidade no Rio de Janeiro foi bem mais longe do que a simples preparação psicológica por meio da literatura, do teatro e do cinema. Foram exemplares de sua espécie que, no presídio da Ilha Grande, ensinaram aos futuros chefes do Comando Vermelho a estratégia e as táticas de guerrilha que os transformaram numa organização paramilitar capaz de representar a ameaça para a segurança nacional. Pouco importa que, ao fazerem isso, os militantes presos não tiveram em vista a futura integração dos bandidos na estratégia revolucionária, ou que, agindo às tontas, simplesmente desejassem uma vingança suicida contra a ditadura que os derrotara. O que importa é que, ensinando... Gente, tá acontecendo algum negócio estranho aqui, está sempre chegando umas mensagens. Eu acho que o algoritmo do Face não está gostando do que está ouvindo. Mas voltando aqui à leitura do artigo Bandidos Letrados, do professor Olavo de Carvalho, que está no livro O Imbecil Coletivo. Pouco importa que, ao fazerem isso, os militantes presos tivessem em vista a futura integração dos bandidos na estratégia revolucionária, ou que, agindo às tontas, simplesmente desejassem uma vingança suicida contra a ditadura que os derrotara. O que importa é que, ensinando guerrilha aos bandidos, agiram de maneira coerente com os ensinos de Herbert Marcuse e Hobsbawm. Herbert Marcuse é um dos criadores da Escola de Frankfurt. Então, muito influentes nas nossas esquerdas, os quais, até mesmo contrariando o velho Marx, exaltavam o potencial revolucionário do Lumpenproletariado. Nenhum desses servidores da história sente o menor remorso, a menor perturbação da consciência, ao ver que suas lições foram aprendidas, que suas teorias viraram prática, que sua ciência da revolução armou o braço que hoje aterroriza com assaltos e homicídios a população carioca.
e brasileira. Não, eles nada fizeram senão acelerar a dialética histórica. E não existe mal senão opor-se à história. Com a consciência mais limpa deste mundo, eles continuam a ocupar os outros, o capitalismo, a política econômica do governo, a polícia, e a verberar como, abre aspas, reacionários e fascistas, fecha aspas, os cidadãos, ricos e pobres, que querem ver os assassinos e traficantes na cadeia. Mas os intelectuais de esquerda não se limitaram a criar o pano de fundo cultural propício e a elevar pelos ensinamentos técnicos o nível de periculosidade do banditismo. Eles deram um passo além e colheram os frutos políticos do longo namoro com a delinquência, o apoio dos bicheiros, o que é o mesmo que dizer dos traficantes. Foi a principal base de sustentação popular sobre a qual se ergueu no Rio o império do brizolismo, a ala mais tradicional e populista da esquerda brasileira. Contexto histórico. Deixa eu abrir um aspas aqui para a leitura do artigo. Brizola, quando ele foi o governador do Rio de Janeiro, proibiu a polícia de subir as favelas. E hoje, o ministro Edson Fachin, na decisão lá de 2020, também proibiu a polícia subir um morro e fazer sobrevoos com helicóptero, falando que era porque isso poderia prejudicar o trabalho dos agentes de saúde que estavam indo lá para tratar a população. Ou seja, eles criaram um nicho, um paraíso seguro para todos aqueles que queriam fazer o mal. Tanto é que lideranças de facções criminosas do Brasil inteiro, principalmente Norte e Nordeste, foram lá aprender, ter um seminário de criminologia avançada com os meliantes do Comando Vermelho e outras facções. Fecha aspas. Continuando aqui a nossa leitura do artigo. Sob a égide do brizolismo, as relações entre intelectualidade esquerdista e banditismo transformaram-se num descarado affair amoroso, com a Agência Brasileira de Inteligência dando respaldo à promoção do livro Um contra Mil, em que o quadrilheiro William Lima da Silva, o vulgo professor, líder do Comando Vermelho, faz a apologia do crime como reação legítima contra a sociedade injusta. Mais um abre aspas. É o mesmo que aconteceu também com as Farc, que durante... elas estavam quase... A sua liderança tinha sido... às vezes... as lideranças, melhor dizendo, estavam quase todas presas, estavam quase sendo extintas, e de repente, então, com um conselho do então candidato à presidência lá na década de 90, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que havia criado o Foro de São Paulo junto com Fidel Castro lá em 1990. Então, vários partidos de esquerda, eles se aliançaram para tratar de estratégias governamentais de como fazer com que esses partidos eles conseguissem chegar ao poder, e chegando ao poder, como eles se manteriam no poder. Então, nós sabemos que a política ela necessita de muita grana, muito dinheiro. Tanto é que nós temos aí o absurdo, o vergonhoso, o criminoso fundão eleitoral. Eu chamo de fundão imoral, de mais de 6 bilhões de reais para os partidos políticos fazerem suas campanhas. Só o PT, por exemplo, tem aí uma média de 500 milhões de reais do seu fundo partidário. Então, lá na década de 90, então, as Farc, ela se juntou, ela entrou junto com junto com os partidos de esquerda. Tinha o PT, tinha outras organizações da América Latina, do Chile, do Equador, da Venezuela, da Colômbia, de Cuba. Então, ali o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, então, ele incentivou que as Farc, que são as Forças Revolucionárias da Colômbia,
Mas aqui no Brasil, as Farc é isso. As Forças Revolucionárias da Colômbia. Mas não. As Farc, lá para eles, é as Forças Revolucionárias Comunistas. Você sabia disso? As Forças Revolucionárias Comunistas. Então daí eles pegaram e falaram, não, por que vocês não deixam, saem da ilegalidade e se tornam um partido político? E foi o que aconteceu, e que agora nós estamos vendo o que aconteceu com a Colômbia, o que aconteceu com a Venezuela. Um pequeno fecha aspas aí, né? Um pequeno parênteses aí. Continuando. Um pouco mais tarde, quando a criminalidade organizada já estava bem crescida... Amor, tá bem o áudio? Amor? Mas agora o áudio tá bom agora? Dá uma perguntada lá. Gente, vocês estão escutando direitinho? O áudio tá bom? Alô, som. Ah, beleza, tá de boa. Obrigado, amor. Continuando. Um pouco mais tarde, quando a criminalidade bem organizada já estava bem crescida, a ponto de requerer uma intervenção do governo federal, o que se verificou foi que a esquerda não se limitara a colaborar com os bandidos, mas se ocupara também de debilitar seus perseguidores, que a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, e o PT, Partido dos Trabalhadores, infiltraram-se na Polícia Federal, haviam se tornado essa organização mais ameaçadora para o governo federal do que para os traficantes e quadrilheiros. E, finalmente, quando o governo federal, vencendo resistências prodigiosas, por fim, se decide a agir e incumbe o exército de dirigir a repreensão ao banditismo no Rio, a intelectualidade de esquerda, como não poderia deixar de ser, inicia uma campanha surda de desmoralização do comando militar das operações, seja com advertências alarmistas quanto à possibilidade de abusos contra os moradores das favelas, seja com toda sorte de gracejos e especulações sobre as fragilidades. Gente, só deixa eu dar uma... Aí, eu acho que vai voltar. Voltou? Acho que voltou bem agora. Aí, voltou. Continuando. Tá. Seja com toda sorte de gracejos e especulações sobre as fragilidades da estratégia adotada, seja com argumentações pseudo-científicas sobre a inconveniência do remédio adotado, dando a entender que os riscos de uma intervenção militar são infinitamente maiores do que os da anarquia sangrenta instalada no Rio, tudo isso prepara o terreno para uma investida maior, em que entidades autonomiadas representantes da sociedade civil, as mesmas que promoveram a elevação dos chefes do Comando Vermelho ao Estatuto de Lideranças Populares, se unirão para pedir a retirada das Forças Armadas e a devolução dos morros a seus eternos governantes, lá entronizados graças à deusa História. Resumindo, pela ordem cronológica, a esquerda primeiro criou uma atmosfera de idealização do banditismo. Segundo, ensinou aos criminosos as técnicas e a estratégia da guerrilha urbana. Terceiro, defendeu abertamente o poder das quadrilhas, propondo sua legitimação como lideranças populares. Quarto, enfraqueceu a Polícia Federal como órgão repressivo, fortalecendo-a ao mesmo tempo como um instrumento de agitação. Quinto, procurou boicotar psicologicamente a operação repressiva montada pelas Forças Armadas, tentando atrair para ela a antipatia popular. Não é humanamente concebível que tudo isso seja apenas uma sucessão de coincidências fortuitas. Se a continuidade perfeitamente lógica das iniciativas da esquerda em favor do banditismo não reflete a unidade de uma estratégia consciente, ela expressa, ao menos, uma unanimidade de um estado de espírito, a fortíssima coesão de um nó de preconceitos contra a ordem pública e a favor da delinquência. Para a nossa esquerda, decididamente, assassinos, ladrões, traficantes e estupradores estão alinhados com as forças progressistas e destinados a ser redimidos pela história, pela sua colaboração à causa do socialismo.
quanto a seus perseguidores, identificam-se claramente com as forças reacionárias e irão direto para a lata do lixo da história. No que diz respeito às vítimas, enfim, pode-se lamentá-las, mas, como dizia o tio Vladimir, que fazer? Não se pode fritar uma omelete sem quebrar os ovos. Para completar, é mais sabido que artistas e intelectuais são um dos mais ricos mercados consumidores de tóxicos e que não desejam perder seus fornecedores. Quando defendem a descriminalização dos tóxicos, advogam em causa própria, mas eles não são apenas consumidores, são propagandistas que quem tem um pouco de memória há de lembrar que neste país a moda das drogas, na década de 60, não começou nas classes baixas, mas nas universidades, nos grupos de teatro, nos círculos de psicólogos, rodeada do prestígio de um vício elegante e iluminador. Foi graças a este embelezamento artificial empreendido pela inteligência que o consumo das drogas deixou de ser um hábito restrito a pequenos círculos de delinquentes para se alastrar como metástases de um câncer por toda a sociedade. Aí tem uma expressão em latim, que vocês vão me desculpar o meu francês, viu? Si monumento requiris circumspicti. É de lamentar que nessas condições o banditismo crescesse como cresceu. É de espantar que nessas condições o banditismo crescesse como cresceu? Ah, meu Deus. Calma aí, gente. Aí. Você vai terminar. Pai já tá terminando, filho. Daqui a pouco. Tá bom. Tá bom. Aí depois que você terminar, a gente vai encerrar de quiz. Vamos. É de espantar que nessas condições o banditismo crescesse como cresceu? É de espantar que, enquanto a população maciçamente clama por uma intervenção da autoridade e aplaude agora a chegada dos fuzileiros aos morros, a intelectualidade procure depreciar a atuação do exército e não se preocupe senão com a salvaguarda dos direitos civis dos eventuais suspeitos a serem detidos? Como se a eliminação do banditismo armado não valesse o risco de alguns abusos esporádicos? O que seria de espantar é que os estudos pretensamente científicos sobre as causas do banditismo jamais assinalem entre elas a cumplicidade dos intelectuais, como se os fatores econômicos agissem por si e como se a produção cultural não exercesse sobre a ordem ou desordem social a menor influência. Mesmo quando essa cumplicidade passa das palavras à ação e se torna um respaldo político ostensivo para a ação dos quadrilheiros. Seria de espantar, digo, se não se soubesse quem são os autores de tais estudos e as entidades que os financiam. Há décadas que a inteligência vive de ficções que alimentam seus ódios e rancores e a impedem de... Deixa eu tomar uma aguinha. Há décadas, ao mesmo tempo, continuando, ao mesmo tempo, ela queixa-se de seu isolamento e sonha com a utopia de um amplo auditório popular. Mas é a incultura do nosso povo que o protege da contaminação da burrice intelectualizada. Abro aspas. Incultura, fecho aspas. É um modo de falar. Será incultura, de fato, privar-se de consumir falsos valores e slogans mentirosos? Não. Mas quando houver neste país uma intelectualidade à altura de sua missão, ela será ouvida e compreendida. Por enquanto, se queremos ver o nosso Rio de Janeiro, e eu falo, o nosso país, a nossa querida Pontal do Paraná, livre do flagelo do banditismo, a primeira coisa a fazer é não dar ouvidos àqueles que, por terem colaborado ativamente para... Por terem... Voltando, gente. Por enquanto, se queremos ver a nossa cidade livre do flagelo do banditismo, a primeira coisa a fazer é não dar ouvidos àqueles que,
por terem colaborado ativamente para a disseminação desse mal, por mostrarem em seguida uma total incapacidade de arrepender-se de seu erro, e finalmente por terem o descaramento de ainda pretender pousar de conselheiros e salvadores, perderam qualquer vestígio de autoridade e puseram à mostra a sua lamentável feiura moral. Então essa foi a leitura do nosso queridíssimo professor Olavo de Carvalho, do Imbecil Coletivo. Sugiro a todos que comprem, adquiram este best-seller do professor Olavo. Por que eu comecei a lendo para vocês este artigo? Porque o que vemos no nosso país e também no nosso mundo é um despudoramento coletivo, principalmente de intelectuais de esquerda e de políticos que se dizem aí defensores dos pobres, defensores de minorias, e sua relação com o banditismo, com a maldade, com o assassinato. Nós vemos aí declarações bombásticas do senhor ex-presidente, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, onde ele, numa apresentação, ele disse que intercedeu pelos meninos, os pobres meninos que haviam sequestrado o empresário paulista Abílio Diniz. Eram muitos estrangeiros, 5 estrangeiros, não estou bem certo, e um brasileiro. Então ele intercedeu porque os meninos estavam fazendo greve de fome, e ele foi na cadeia e falou: se vocês me prometerem que vocês vão parar com essa greve de fome, eu já intercedi lá com o presidente Fernando Henrique e ele vai soltar vocês. Outra agora, uma declaração recente, onde ele disse que ele agradeceu a um ex-candidato a vereador, o ex-presidente do PT lá em São Paulo, que o cara empurrou um empresário contra um caminhão e o cara teve traumatismo craniano. E ele agradeceu em público. Isso é fato notório, não estou inventando nada, não preciso inventar. Então são pessoas assim que nós precisamos, como o professor Olavo de Carvalho ele fala, nós precisamos identificar essa conduta, essa falta de civilidade, essa falta de humanidade nos intelectuais e nos governantes, ou candidatos a governantes, e não dá bola para esses caras, É para nós, democraticamente, né, exercendo o nosso direito constitucional, de irmos realmente ao pleito da próxima eleição e dizer não a essas pessoas que não amam a justiça, que não amam a bondade, que se afastaram do ideal de Deus para o ser humano. Então, com essas pequenas ponderações, logo depois desse brilhante artigo, eu me despeço de todos vocês. Fiquei um bom tempo aí sem poder conversar, ter esse bate-papo com vocês, porque eu estava sem uma câmera e fiquei muitos meses aí no guardadinho de férias, mas agora a gente voltou, ok? Eu estou usando essa máscara aqui porque eu estou com um procedimento aí dentário e estamos aí trocando as dentaduras, e daqui a pouco, quando a dentadura estiver toda completa, aí a gente retorna com um sorriso mais bonito que o do Brad Pitt. Que Deus abençoe a todos. Não perca a esperança no Brasil, como diz o Caio Coppola, né? Fica aí uma dica de um bom canal para você seguir aí no YouTube, o Caio Coppola, os Ping dos Is, temos grandes outros programas aí, tá bom? Fique com Deus, até a próxima, fui!